Ela tá orando para a rádio. Ela está orando para a rádio. Riram dela na calçada, apontando o dedo. As gargalhadas ecoavam pela Rua das Acácias, naquele fim de tarde quente de setembro, quando o sol ainda teimava em queimar a pele dos que voltavam do trabalho. Dona Alzira segurava o rádio de pilha como quem segura um coração. As mãos trêmulas, calejadas de tanto lavar roupa no tanque, envolviam aquele aparelho pequeno, surrado, com fita isolante segurando a tampa das pilhas. Ajoelhada na terra batida do quintal, com o joelho direito doendo pela artrose que os anos trouxeram, ela não se importava com os olhares. Seus lábios se moviam em oração silenciosa, pedindo que Deus usasse aquela voz do outro lado do aparelho. E lá longe, no estúdio climatizado da Rádio Esperança FM, o locutor Rogério Nunes travou no meio da fala. Sua voz, sempre segura e profissional, falhou. As mãos tremeram sobre a mesa. Ele sentiu um aperto no peito, uma onda de calor subindo pela nuca, e as lágrimas vieram sem pedir licença. Chorou ao vivo, diante de milhares de ouvintes. Disse, com a voz embargada, que sentiu alguém orando por ele naquele exato momento. E todos ouviram. O silêncio tomou conta das casas. Motoristas pararam os carros. Donas de casa largaram as panelas. Algo sobrenatural havia atravessado as ondas do rádio. Dona Alzira morava numa casinha simples no bairro da Esperança, interior de Minas Gerais. A casa tinha 3 cômodos, sala, quarto e cozinha. O banheiro ficava no quintal, construído de tijolo à vista. As paredes descascadas guardavam memórias de uma vida inteira. Fotos amareladas do marido, seu Joaquim, penduradas na parede da sala. Ele havia partido há 7 anos, levado por um infarto fulminante, enquanto voltava da roça. Viúva, sem filhos, Deus não havia permitido que engravidasse, e ela aceitara isso como vontade divina. Dona Alzira encontrava companhia nas vozes do rádio. Todo fim de tarde, pontualmente às 5 horas, sentava na cadeira de balanço na varanda, ligava o radinho de pilha, e ouvia o programa Luz da Manhã, apresentado por um locutor conhecido da cidade, Rogério Nunes. Rogério tinha uma voz envolvente. Falava com propriedade sobre os acontecimentos da cidade, lia mensagens dos ouvintes, tocava músicas populares. Era querido, respeitado, mas também era conhecido por zombar discretamente das pessoas de fé excessiva. Não era maldoso, apenas cético. Respeito à religião, pessoal, mas convenhamos, milagres, isso é coisa de emoção demais, de gente que quer acreditar tanto que acaba vendo sinais onde não tem, dizia ele durante as transmissões, sempre com um sorriso na voz, sempre com aquele jeito de quem acha que está sendo racional. Dona Alzira ouvia, e seu coração apertava, não com raiva, mas com compaixão. Esse moço ainda não conheceu o Senhor de verdade, pensava ela, enquanto descascava mandioca para o almoço do dia seguinte. Naquele mesmo bairro, os vizinhos riam de Dona Alzira. A rua toda conhecia seus hábitos. Conheciam sua fé inabalável, sua forma peculiar de viver o Evangelho. Achavam graça da forma como ela conversava com o rádio, como se a voz ali dentro pudesse escutá-la. Dona Marlene, da casa ao lado, costumava comentar com as outras mulheres na venda do seu Zé. Aquela mulher ficou meio caduca depois que o marido morreu. Fica ali falando sozinha, orando pro rádio como se fosse um santo. Seu Toninho, o aposentado que passava o dia sentado na calçada, ria alto sempre que via Dona Alzira com o rádio nas mãos. Ô Dona Alzira, manda um alô pro locutor aí. Fala que o Toninho está mandando um abraço. Provocava, arrancando risadas dos outros. Mas, para ela, a fé não tinha distância, não tinha barreiras. Se Deus podia usar Moisés para abrir o mar, se podia usar uma pedra na mão de Davi para derrubar um gigante, por que não poderia usar um rádio velho para alcançar um coração perdido? Certa tarde de quinta-feira, o céu estava carregado. Nuvens pesadas anunciavam chuva. Dona Alzira terminou de estender as roupas no varal e entrou em casa. 5 horas. Hora do programa. Ligou o rádio e se sentou. Rogério estava lendo mensagens dos ouvintes. Uma mulher pedia oração pelo filho desempregado. Um homem agradecia pela divulgação de um evento na praça. Tudo muito normal. Até que Rogério, com aquele tom de ironia sutil que ele usava, comentou: "Olha, pessoal, eu respeito cada um, mas vou falar uma coisa que penso de verdade. Ninguém muda a vida só com oração. A vida muda com trabalho, com atitude.
Fé sem ação é ilusão. Não adianta ficar de joelhos esperando o milagre. Levanta e vai fazer acontecer. A frase ecoou pela sala. Dona Alzira sentiu algo se apertar dentro do peito. Não era raiva. Era um incômodo espiritual, uma inquietação profunda. Ela levantou os olhos para o céu, apertou o rádio contra o peito e murmurou, com lágrimas escorrendo: Senhor, usa ele. Mostra para esse homem que o Senhor ainda fala, que o Senhor ainda age, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Os vizinhos, que estavam na rua, viram a cena pela janela aberta. Dona Marlene chamou as outras: vem ver. A Alzira está orando pro rádio de novo. Caíram na risada. Até as crianças pararam de brincar para olhar. Ela ficou doida de vez, comentavam. Mas Alzira não ouviu, não prestou atenção. Estava ajoelhada no chão de cimento frio do quintal, olhos fechados, coração entregue. As palavras saíam sussurradas, mas firmes. Deus, eu não conheço esse homem. Não sei o que ele enfrenta, mas sei que o Senhor conhece. Toca no coração dele. Mostra a tua glória. Usa até as ondas desse rádio, Senhor, para alcançar a alma dele. No dia seguinte, o comentário se espalhou pela vizinhança como fogo em palha seca. Dona Alzira ora pela rádio. Era o assunto na padaria, na feira, na praça da igreja. Crianças imitavam, colocando pedras no ouvido e fingindo que oravam. Adultos cochichavam e riam. Um rapaz, Juninho, de 20 e poucos anos, chegou a colocar o celular para gravar. Aproximou-se da janela de Dona Alzira, filmou ela de joelhos com o rádio nas mãos e postou nas redes sociais com a legenda: a maluquice da velhinha do bairro. O vídeo viralizou localmente. Dezenas de comentários maldosos. Coitada, está senil. Alguém interna essa mulher. Rindo até 2025. Mas Dona Alzira não tinha redes sociais. Não sabia de nada. Continuava sua rotina. Acordava às 5 da manhã, fazia café, varria a casa, regava as plantas. E às 5 da tarde, religiosamente, ligava o rádio. Se Deus quiser usar até um fio de cobre para alcançar alguém, Ele usa, dizia ela para si mesma, sempre que a dúvida tentava se aproximar. Ainda assim, à noite, sozinha no quarto escuro, iluminado apenas pela luz fraca da lamparina, ela economizava energia, chorava baixinho. Será que estou sendo motivo de escárnio, Senhor? Será que o Senhor está vendo isso? E na solidão daquele quarto, ela sentia uma paz inexplicável, como se Deus sussurrasse: continue, eu sei o que estou fazendo. Enquanto isso, no estúdio da Rádio Esperança FM, Rogério enfrentava uma batalha que ninguém sabia. Sua esposa, Luciana, estava internada há 3 semanas na unidade de terapia intensiva do hospital regional. Um câncer agressivo, descoberto tarde demais. Os médicos haviam dado poucas esperanças. Façam as despedidas, foi o que disseram, com aquele tom técnico e frio que só quem trabalha com morte todo dia consegue ter. Rogério escondia a dor atrás do microfone, mantinha o sorriso que o público esperava. Chegava ao estúdio maquiado de profissionalismo, mas por dentro estava despedaçado. À noite, no hospital, segurava a mão da esposa e chorava escondido no banheiro. Deus, se o Senhor existe, me dá um sinal, porque eu não aguento mais. Ele orava em silêncio, com vergonha de admitir que estava pedindo um milagre, justamente ele, que zombava dos milagres dos outros. Naquela semana, o programa parecia mais frio. As palavras saíam mecânicas, a voz tremia. Os ouvintes mais atentos percebiam: o Rogério está diferente, mas ninguém sabia o porquê. Ninguém, exceto Dona Alzira, que dizia sentir um peso na voz dele. Esse moço está sofrendo, ela comentava sozinha, enquanto descascava batatas. Eu não sei o que, mas esse moço está passando por um vale. No sábado, dia de céu limpo e sol forte, Dona Alzira acordou com o coração acelerado. Não sabia explicar, mas sentia que precisava orar. Não era dia de programa, Rogério só entrava no ar de segunda a sexta, mas ela ligou o rádio mesmo assim. Estava tocando uma música gospel antiga. Ela se ajoelhou de novo, rádio ligado no colo. O vento batia nas cortinas de chitão desbotado, e o barulho das cigarras parecia acompanhar sua oração. Os vizinhos já nem ligavam mais. Deixa ela, coitada. Deus, o Senhor sabe quem é esse homem. Eu não conheço a dor dele, mas sei que ele precisa sentir tua presença. Fala com ele agora, Senhor. Mostra que o Senhor é real, que o Senhor não esquece de ninguém.
A vizinha do lado, Dona Marlene, gritou da janela com ironia. Dona Alzira, a senhora está rezando para um rádio. É, ela respondeu serena, sem abrir os olhos. Tô orando para Deus, minha filha. O rádio é só o caminho. Risadas ecoaram pela rua. Mas, naquele mesmo instante, do outro lado da cidade, no hospital regional, Rogério levava a mão ao peito. Era segunda-feira. Rogério estava de volta ao estúdio, forçando normalidade. O programa estava no ar. Ele lia mensagens de ouvintes, tentava manter o ritmo, mas estava exausto. A noite anterior tinha sido terrível no hospital, quando, de repente, sua voz falhou. Ele tossiu, respirou fundo, e ficou em silêncio. O técnico de som olhou assustado pela janela de vidro da cabine. Tá tudo bem, Rogério? Perguntou pelo fone, mas o locutor não respondeu. Estava paralisado. Uma onda de calor subiu pela nuca. O peito apertou, e, inexplicavelmente, ele começou a chorar. Lá fora, nas casas, o som do rádio ficou mudo por alguns segundos. Foi quando Dona Alzira, sem saber o que acontecia a quilômetros dali, começou a orar mais forte. Senhor, toca ele agora, onde ele estiver, fala com a alma dele, que ele sinta teu amor como nunca sentiu antes. O vento parou, as folhas da mangueira no quintal ficaram imóveis, e uma paz diferente, quase palpável, envolveu o ambiente. No estúdio, Rogério sentiu um arrepio profundo que desceu pela coluna. Não era medo, era presença, algo que ele nunca tinha experimentado. Largou o roteiro, tirou os fones de ouvido e chorou abertamente. Ao vivo, com o microfone aberto, murmurou: eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto alguém orando por mim agora. Alguém está intercedendo por mim nesse momento. As linhas telefônicas do estúdio começaram a piscar freneticamente. O público ouvia em silêncio absoluto. Alguns choravam junto. Um técnico, conhecido por ser descrente, olhava aquilo sem entender, com os olhos arregalados. Rogério limpava as lágrimas com a manga da camisa, respirava fundo e dizia, com a voz quebrada: se for você, continue orando. Por favor, continue, porque essa oração está me sustentando agora. No hospital, naquele exato momento, a esposa de Rogério, que estava em coma induzido há dias, teve uma súbita melhora. Os monitores cardíacos se estabilizaram, a pressão subiu, a saturação melhorou. Os médicos ficaram perplexos. Ela reagiu sem explicação médica, disseram uns aos outros, folheando prontuários em busca de uma resposta lógica. Mais tarde, ao sair do ar, ainda tremendo, Rogério recebeu a ligação do hospital. Senhor Rogério, sua esposa está consciente. Ela acabou de acordar. E a primeira coisa que perguntou foi se o senhor ainda está no ar. Ele desabou em prantos ali mesmo, no corredor da rádio. Ajoelhou no chão frio, encostou a testa na parede e agradeceu. Pela primeira vez em anos, orou de verdade. Naquela noite, sem conseguir dormir, dirigiu pelas ruas vazias da cidade com o rádio do carro ligado. Tocava a reprise do próprio programa o momento em que ele chorava ao vivo. Cada palavra parecia envolta em algo divino. Ele ouvia a própria voz dizendo: alguém está orando por mim, e sentia arrepios novamente. Quem é essa pessoa? Perguntava-se. Quem tem uma fé tão grande assim? Dias depois, Rogério fez algo inédito. Pediu à equipe da rádio que investigasse. Queria saber se alguém no bairro tinha o costume de orar durante o programa. Um dos estagiários, que morava perto do bairro da Esperança, comentou: tem uma senhora lá, Dona Alzira. O pessoal zoava ela porque diziam que ela orava pro rádio. Até teve vídeo na internet. Rogério sentiu o coração disparar. Era ela. Foi até o bairro simples numa tarde de sábado. As ruas de terra, as casas humildes, as crianças brincando descalças. Perguntou pela casa de Dona Alzira e logo encontrou. Ela estava sentada na varanda, com o rádio no colo, descascando aipim. Ele desceu do carro, com os olhos já marejados, e caminhou até o portãozinho de madeira. A senhora é a mulher que ora por mim? Ela levantou os olhos, sorriu com aquela simplicidade de quem não busca glória, e respondeu: eu oro por quem Deus manda, meu filho. Às vezes, nem sei para quem é, só obedeço. Rogério não aguentou. Caiu de joelhos ali mesmo, na terra vermelha do quintal. Naquele dia, eu senti algo que nunca senti na vida.
e minha esposa foi curada. Os médicos não têm explicação. Os vizinhos, que antes zombavam, ficaram parados nos portões, nas janelas, nas calçadas. O mesmo Juninho que havia filmado a loucura da velha agora filmava o locutor famoso chorando diante dela, mas desta vez, em reverência. E postou com outra legenda: Deus é real. Perdão, Dona Alzira. No domingo seguinte, durante o programa ao vivo, Rogério abriu o microfone e falou com a voz embargada: Hoje, eu não vou ler mensagens de ouvintes. Hoje, eu quero agradecer publicamente a uma mulher que me ensinou o verdadeiro poder da fé. Dona Alzira, do bairro da Esperança, essa oração mudou minha vida e salvou minha esposa. O silêncio tomou conta do ar. Em centenas de casas, pessoas largaram o que estavam fazendo. Pararam de cozinhar, de lavar, de varrer. Sentaram e ouviram. Ele contou o milagre da esposa, a paz sobrenatural que sentiu no estúdio, e disse, com lágrimas: Agora eu sei que Deus usa até as ondas do rádio para alcançar um coração. E eu peço perdão por todas as vezes que zombei da fé de alguém, porque eu descobri que a fé move montanhas. E move também corações de pedra como o meu. As mensagens começaram a chegar aos montes. Eu também creio. Glória a Deus. Tô arrepiada. Estou chorando aqui. A audiência do programa triplicou nas semanas seguintes. Mas mais do que números, vidas começaram a ser tocadas. Pessoas compartilhavam testemunhos, pediam oração. A rádio virou um ponto de encontro espiritual. E, naquela mesma calçada onde riram dela, os vizinhos começaram a se reunir para orar com Dona Alzira. Toda terça-feira, às 7 da noite, um grupo se formava no quintal. Levavam cadeiras, bíblias, violões. Juninho, o rapaz que zombou, foi o primeiro a pedir perdão. Ajoelhou diante dela e disse, chorando: Eu achei que a senhora fosse doida. Mas a doida era minha incredulidade. Me perdoa. Dona Alzira apenas sorriu, colocou a mão na cabeça dele e disse: Já está perdoado, meu filho. Agora o rádio está cheio de oração. É isso que Deus queria. Dona Marlene, a vizinha que mais criticava, foi a segunda. Confessou que estava com depressão há anos e que nunca teve coragem de pedir ajuda. Eu ria da senhora porque tinha inveja da sua paz, admitiu. Hoje, o programa Luz da Manhã termina sempre da mesma forma, com Rogério dizendo, emocionado: Dona Alzira, essa é por você. E, antes de encerrar, ele repete a frase que virou marca da rádio: Se você sente que ninguém te ouve, lembre-se, Deus te escuta até pelas ondas do rádio. Dona Alzira continua morando na mesma casinha. O rádio, agora remendado com mais fita isolante ainda, continua sendo seu companheiro. Mas agora, em vez de zombarias, ela recebe visitas. Pessoas de toda a cidade vão até lá pedir oração, conselho, uma palavra. E ela, com sua simplicidade de sempre, recebe a todos. Oferece café coado na hora, pão de queijo ainda quente, e ora com uma fé que não vacila. Porque quando os homens riram da fé simples de uma mulher, Deus transformou as risadas em lágrimas de arrependimento. E o que era zombaria virou testemunho. E o que era escárnio virou adoração. Quando os homens dizem impossível, Deus apenas sintoniza outra frequência.